Hoje nós falaremos sobre uma passagem importante onde Jesus teria dito que ninguém pode ver o reino de Deus se não for gerado de novo. Essa passagem está escrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. No Novo Testamento, por Haroldo Dutra Dias, que buscou o texto original para fazer uma tradução mais fiel, encontramos da seguinte forma: em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém. Te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Continuando, diz o seguinte: Nicodemos então diz para ele: Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Amém, amém. Te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. Bom, vamos começar a nossa reflexão de hoje falando sobre algo valioso e importante. É importante lembrarmos que todos os textos que estão na Bíblia, todos os livros contidos na Bíblia, foram escolhidos a partir de um concílio chamado Concílio de Nicéia. A Bíblia, portanto, é um acordo, é uma obra de um acordo entre homens, naquela época, líderes da igreja. Numa época em que a igreja e o governo ou o Estado eram quase que uma coisa só, em que lideravam junto a sociedade e os povos. Então é importante lembrarmos e termos consciência disso, de que a Bíblia é uma obra humana que contém sim vários textos sagrados, mas que foram escolhidos para estar nesse livro. E além disso, é importante também lembrarmos que todas as traduções que lemos hoje já têm diversas modificações a partir do texto original. Esse, por exemplo, que lemos é o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, uma das traduções mais atuais que busca trazer uma leitura fiel, uma leitura a partir do texto original. Também temos uma outra versão do Novo Testamento de Huberto Holden, um grande filósofo, grande estudioso, uma pessoa marcante e um grande buscador acima de tudo, que fez o mesmo trabalho, procurando fazer uma tradução mais limpa, mais leal, mais autêntica a partir do texto original. E ainda assim encontramos já algumas diferenças. Na tradução do Holden, nós vemos que esse mesmo versículo diz o seguinte: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. São similares e o importante é buscar o sentido, a essência da mensagem. Podemos pensar, por exemplo, nas línguas que temos hoje. Os diversos povos, as diversas nações têm diferentes linguagens, mas é possível passar uma mesma mensagem nessas diferentes línguas, faladas, escritas ou gesticuladas. Podemos, por exemplo, dizer eu te amo de diversas formas e podemos entender que a mensagem transmitida é a mesma, por mais que as palavras ou a forma de expressá-las diferencie. Essa é a importância de qualquer buscador da verdade e qualquer buscador dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho é um só e o Mestre é um só. Se lembrarmos disso, poderemos realizar o que é o próximo passo do cristianismo no nosso planeta, a unificação, onde as diferentes religiões cristãs vão se identificar, lembrando que todos somos irmãos e que esse mestre que seguimos é o mesmo. Então,
Falando um pouco sobre essa passagem, ela nos traz uma revelação importante que muda a forma como olhamos o mundo, a vida, e muda a forma como pensamos, como agimos. Nesta passagem fica claro, Jesus está nos trazendo a revelação da reencarnação. Nos diz claramente que um homem não pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E mais à frente, Jesus ainda deixa mais explícito, dizendo que o homem deveria nascer da água e do Espírito. Ser gerado da água e do Espírito. Haroldo Dutra Dias ainda nos lembra e nos traz esse conceito de que o mesmo verbo do texto original, que significa gerar, ou na forma passiva, ser gerado, tem a mesma raiz da palavra Gênesis. Importante, então, nós entendemos e refletirmos sobre o que Jesus está querendo nos dizer. Ser gerado da água. Bom, a água é onde principiou a vida no planeta. Portanto, a água está representando aqui a vida material, onde fica explícito que não basta apenas o espírito renascer, porque poderíamos poetizar ou romantizar isso de alguma forma, dizendo que nascer de novo seria ser batizado, como algumas linhas já defenderam, ou nascer de novo poderia simbolizar as novas ideias, as novas atitudes. Mas não, Jesus deixa claro, nascer da água e do Espírito. Ser gerado da água é trazer nova vida material. E esta vida só é possível com a reencarnação, pois sabemos, e isso a ciência nos mostra muito bem, que um corpo inerte, um corpo que já não possui vida, não pode voltar a tê-la. Portanto, só nos seria possível voltar à vida material na Terra a partir de um novo corpo. Tal é a reencarnação. E a partir desse conceito afirmado, nós podemos entender diversas coisas que sem a reencarnação não fariam sentido. Por exemplo, como explica-se a justiça divina, a perfeição divina, se tivéssemos todos sido criados no nosso nascimento? Por que então Jesus, ou melhor, por que Deus, sendo bom, sendo perfeito, sendo justo, daria condições diferentes a um e a outro? Por que nasce uma pessoa com paralisia, com dificuldades, com limitações, enquanto a outra goza de todos os sentidos e saúde plena? Por que nasceria uma pessoa cheia de dificuldades desde o seu nascimento, com uma história de família complicada, num contexto totalmente adverso, enquanto o outro nasce no seio de uma família totalmente abastecida de bens materiais, numa família onde há simpatia entre as almas que ali se encontram e onde goza de diversas oportunidades de desenvolvimento e crescimento? Sem a reencarnação fica difícil explicarmos esses conceitos. Com a reencarnação fica mais simples e lógico. Jesus usa o exemplo nesse livro Boa Nova de uma árvore, explicando para seus discípulos a reencarnação. Jesus usa o exemplo de uma árvore que, após ter um galho seu podado, volta a crescer, gera uma nova vida. Assim também nós, após termos a nossa vida encerrada temporariamente aqui nesse planeta, voltamos com um novo corpo. E então Tiago, seu discípulo, indaga, surpreso com essa revelação do Mestre, por que então
que uns viriam com paralisia, com dificuldades, assim como acabamos de falar, enquanto outros viriam com um corpo jovem, um corpo belo, um corpo saudável. E Jesus explica: onde estaria a sabedoria divina e a justiça divina se oferecesse a alguém que usou mal uma roupa, que desperdiçou essa roupa, não soube dar valor, se oferecesse uma roupa ainda mais bonita, ainda mais valiosa? Onde estaria a justiça e a sabedoria divina? Portanto, se fazemos mau uso dessa roupa, e essa roupa é o nosso corpo, deveremos prestar conta quando tivermos que entregá-la de volta. E é claro, se fizermos bom uso, mereceremos numa próxima uma roupagem ainda melhor, recursos melhores, oportunidades melhores. Porém, se fizermos mau uso, não podemos esperar esses benefícios e esses privilégios. Então, entendendo isso, nós entendemos o valor que temos, o valor que tem essa vida. Vida com V maiúsculo, já que a nossa vida verdadeira é espiritual. Já que se somos divinos e se somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos eternos. E não é impossível sermos eternos num corpo. Isso também a ciência constata simplesmente. Todos nós sabemos que aqui iremos morrer, daqui iremos partir algum dia. Aliás, sobre isso é interessante o conceito de Mário Sérgio Cortella, que nos diz: um dia todos nós iremos morrer, mas todos os outros dias não. Vale refletir que todos esses outros dias temos a grande oportunidade de fazer valer a nossa vida, de aproveitar essas oportunidades, de aproveitar da melhor forma os recursos e condições que temos para fazer o nosso melhor, sabendo que se fizermos isso, amanhã teremos condições melhores e num porvir, numa nova roupa, teremos condições ainda melhores. Tal é a lei da evolução. Vimos para cá, aproveitamos essa vida, voltamos, retornamos, de acordo com a lei de causa e efeito, receberemos aquilo que houvermos semeado e então viremos de novo. Aliás, sobre a reencarnação, não só o campo da religião e da filosofia já nos trazem bastante material, mas também o campo da ciência. Reencarnação já é um dado constatado, apesar de haver muitas pessoas que ainda relutam em admitir. Vale lembrar que por muito tempo também relutamos em admitir diversos conhecimentos e conceitos, fundamentos básicos até hoje em dia, que na época eram tidos como algo sobrenatural ou fora do real. A teoria, por exemplo, de que o nosso planeta gira ao redor do Sol e não o contrário, demorou muito. Um homem precisou quase ser morto por defender essa teoria. Aliás, teve que negar a sua teoria que estava correta. Também já tivemos caças às bruxas e diversas outras tragédias e atrocidades por simplesmente não aceitar novos conceitos, novas ideias e novos olhares. O convite, portanto, é de abrir nossas mentes, expandir nossas consciências para, primeiro de tudo, admitir para você mesmo, admitirmos para nós mesmos, todos nós que nos encontramos aqui nessa experiência humana, que nós não sabemos tudo. Na verdade, sabemos muito pouco. Outro grande ser iluminado que teve que negar a sua teoria e a sua sabedoria foi Sócrates, quando nos traz lá atrás, na Grécia Antiga, as primeiras ideias do mundo espiritual, falando dos daimons,
seres espirituais invisíveis. Porém, Sócrates estava tão convicto da sua teoria que não aceitou esse pedido de negar e acabou aceitando a morte ao invés de uma mentira. Que nós também saibamos abrir a mente para que não tenhamos que crucificar mais nenhum ser iluminado, para que não tenhamos que esperar mais longos anos, séculos ou milênios para tomar consciência de verdades que já estão à nossa disposição se quisermos, com humildade, acessar. Nicodemos era um doutor da lei, poderia muito bem ter tido a mesma postura que todos os outros fariseus, chamando Jesus de rebelde, de anarquista e exigindo que ele fosse para a cruz. Mas não, se colocou como humilde e assim pôde reconhecer a grandeza daquele ser que estava diante dele e com isso aprender, mesmo conceitos que para ele antes eram inadmissíveis, e refletir sobre ideias que antes não estavam no seu campo de visão. Que possamos nós refletir sobre isso. Somos seres eternos e a encarnação é um fato. O convite é para que nós possamos pesquisar, buscar, porque como nos diz Jesus, busca e acharás. Todo aquele que busca sinceramente encontra a luz da verdade e, sobretudo, o amor que nos une nessa grande família humana, nessa jornada da vida terrestre. Que você também possa encontrar essa luz onde quer que você esteja e, sobretudo, que haja na nossa consciência espaço para se expandir.